Colportor em Treino. Conheça o chamado de Deus para você. Olá, que bom que você está aqui para mais uma aula do curso Colportor em Treino. Naturalmente, eu me sinto muito à vontade no tema de hoje, porque o tema é colportagem efetiva. E eu sou o Gabriel Ferreira, colportor credenciado da minha união. É um ministério que eu amo, é um ministério que eu integro e é um ministério que eu vivo. Meu sonho sempre foi ser um colportor. Antes de batizar na Igreja Adventista, eu já havia lido o Colportor Evangelista e já havia me decidido por este ministério. A colportagem nasceu no meu coração, brotou e até hoje tem produzido frutos. O meu sonho era ser um colportor credenciado, o que eu sou atualmente. Queridos, então eu estou falando para vocês agora de colportor para colportor, tá bom? E colportor de área efetiva. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar da colportagem efetiva é que ela é um ministério. A colportagem efetiva não é venda de livro, nem a estudante é, mas a efetiva muito menos. Ela não é venda de livro, ela não é dinheiro, ela não é poder, ela não é carrão, ela é um ministério. E como todo ministério, você vai ser chamado a fazer sacrifícios. Você às vezes tem uma rota e essa rota vai ser alterada para que você cumpra o seu chamado ministerial. A colportagem efetiva, ela é um chamado de Deus para a sua vida. Eu gostaria de ler esse texto com você. Ministério de êxito na salvação de almas. A obra da colportagem, devidamente dirigida, é uma obra missionária da mais elevada espécie e o melhor e mais bem-sucedido método que pode ser empregado para colocar perante o povo as importantes verdades para este tempo. A obra da colportagem é o mais elevado método missionário para colocar diante do povo verdades para esse tempo. E nós fazemos isso através das nossas publicações, através da venda dos nossos materiais. É um ministério de sustento próprio e é um ministério que faz com que você dependa totalmente de Deus. Aliás, eu quero te falar que esse, para mim, é o maior benefício que a colportagem efetiva pode oferecer, a dependência de Deus. Porque se você já é colportor efetivo, ou já foi, quer retornar, ou se você nunca foi, mas conhece alguém, pergunte. Quantos e quantos testemunhos de colportores que não venderam nada durante 21 dias e na última semana Deus dá mais do que ele precisa? E naquele mês Deus suprir as necessidades, às vezes com muito, às vezes com pouco, mas Deus nunca abandona. E a cada oferta, em cada dia, em cada semana, em cada mês, em cada ano, nós dependemos totalmente do poder de Deus sobre as nossas vidas. Não somos nós que vendemos. Nós podemos até fazer toda a parte técnica e devemos fazê-la, por isso estamos treinando. Mas a venda quem faz é o anjo do Senhor. Por isso, neste ministério, dependa de Deus. Ore, busque ao Senhor, entregue-se diariamente, viva esse ministério. Se você está pensando em voltar, retornar ou se tornar um colportor efetivo, saiba que o seu maior benefício será a dependência de Deus. Algumas pessoas me perguntam, mas Gabriel, vender livro, século 21, todo mundo acessa o que quiser pelo celular, vocês são malucos, como é que vocês vão sobreviver disso? Deixa eu te falar uma coisa, quando você tem Deus como seu patrão, nada é difícil. Todos nós, trabalhando em empresas ou não, vendendo ou não, dependemos da fé para sobreviver. Como assim, Gabriel? Ora, se você trabalha numa empresa, chega o final do mês ou no começo do mês e você recebe o seu contra-cheque e o seu salário, você acreditou ao longo daquele mês que você receberia. Na palavra do seu patrão você acreditou, você teve fé nele. Se você trabalha com venda, se você é um autônomo, você tem fé de que você vai sair e conseguir vender os seus produtos. Pois é, a colportagem também é fé, mas nós, colportores, decidimos ter fé em Deus e acreditar que Deus é o nosso patrão. Queridos, mas mesmo Deus sendo nosso patrão, mesmo a gente tendo essa dependência dele, nós precisamos sobreviver.
claro, a igreja pensando nisso, o Serviço Educacional Lar e Saúde, pensando no comportor, desenvolveu uma série de benefícios para que você tenha uma vida digna e veja a ação de Deus na igreja para abençoar você, para que você abençoe outras pessoas neste ministério de sustento próprio. Eu vou te passar agora alguns benefícios da área da comportagem efetiva. A primeira coisa que eu quero te falar é que o comportor efetivo, aspirante, licenciado e credenciado, e hoje nós temos a categoria iniciante também, ele é respeitado e ele é efetivo dentro da igreja. Isso quer dizer que ele tem um ministério constante e um ministério respeitado à vista dos pastores, à vista da administração e à vista da própria igreja. É bem verdade que muitas vezes no distrito você acaba não sendo muito bem reconhecido porque há muita confusão com alguns comportores que fazem um mau trabalho. Isso vai acontecer, mas no geral, na eclesiologia da igreja, na administração da igreja, na praxe da igreja, você é importante no seu ministério. Você é respeitado e reconhecido. Tanto que você recebe uma credencial missionária quando você chega no último estágio de comportor efetivo, que é o comportor credenciado. Antes disso, você já recebe uma licença missionária também ao chegar no patamar de comportor licenciado. No mundo inteiro, aonde você for, você será reconhecido como ministro da igreja. Plano de crescimento. A comportagem acredita que nós fomos chamados para sermos utilizados com os nossos melhores talentos e dons. Não é um lugar de estagnação. Nós, comportores e pastores da comportagem, acreditam e acreditamos que água parada traz doença. Portanto, o comportor tem que estar em constante movimento, crescimento e aprendizado. E é por isso que nós temos um plano de crescimento para você. Como assim? Você entra como iniciante, depois você como aspirante já goza de alguns benefícios, como por exemplo o INSS, auxílios, alguns pequenos auxílios, e depois apoio dos céus, depois quando você se licencia você já tem mais auxílios e finalmente como credenciado você recebe todos os auxílios, inclusive um a mais que os pastores recebem. Vale a pena relembrar isso para você ver o reconhecimento que a igreja tem por você, comportor. Nesse plano de crescimento, você é impulsionado a alcançar o seu estágio máximo, a ter os seus talentos desenvolvidos. Nós temos também um integral apoio dos céus. Nós temos assistência. Os céus paga um outro comportor experiente para visitar você dentro do mês, comportar com você, vender com você, te motivar e te animar espiritualmente. Que empresa faz isso? Queridos, que empresa faz isso? Pagar uma pessoa para ir até onde você for. Tem campos que são extensos, irmãos. Campos que são extensos. E mesmo assim o assistente sai da sede e vai para os 4 confins para poder atender você, comportor, você que quer comportar como um comportor credenciado, licenciado, efetivo. Consignação. Nem todos têm condição de comprar o material à vista para revender, o que seria o ideal. Você vem, retira uma parte, ok? E depois você, o que vendeu paga, o que não vendeu devolve. Olha que estrutura que a igreja tem que fazer, correndo riscos, inclusive, de perder esse material para poder atender os comportores efetivos. Você pode consignar, inclusive, o seu material. Maquininha de cartão, cada vez mais necessária, a maquininha está se fazendo. E os céus têm várias formas de apoiar o comportor com a maquininha de cartão. A primeira é através do call center. Você pode ligar e passar o cartão do seu cliente à distância, na maquininha dos céus, na maquininha do departamento. Você pode utilizar pelo celular. O celular já tem um sistema de você passar o cartão sem precisar colocar chip, aproximação, apenas com os dados. É o mobile. E você tem, por fim, a própria maquininha física, que muitos céus disponibilizam para muitos comportores. Vai de você entrar em acordo com os seus céus. Que empresa te dá essa estrutura? Que empresa que te dá essa estrutura para um autônomo? Nem os melhores marketings multiníveis fazem isso, pessoal. Olha que interessante, materiais,
cartaz, banner, folheto, flyer, bonecos, brindes, até ioiô já ganhei de material para poder distribuir em escola. Os materiais dos céus à sua disposição para facilitar o seu trabalho. Mas não para por aí não, gente. Porcentagem sobre bonificação de compras. Então, se você é um licenciado, para cada cota que você bate, você recebe mais 5% em dinheiro no seu relatório para você poder fazer o que você quiser com esse dinheiro. Então, a sua cota, vamos dizer assim, a cota hoje de licenciado de livros deve estar em torno de 4 mil e poucos reais. Só para você vender, fazer a sua parte, o seu trabalho, que é fazer a venda e bater a sua cota, os céus te bonifica com 5% sobre a sua cota. Então é um dinheiro que vem a mais para você pelo simples fato de você fazer o seu trabalho. Se for credenciado, 11%. A cota hoje de livros gira em torno de R$ 6.200. Portanto, bateu cota, eu tenho um auxílio de em torno de R$ 700. É muita coisa boa. Dá uma olhadinha aqui também. Auxílio educacional. A comportagem banca muitas vezes uma grande porcentagem do estudo dos seus filhos, às vezes da esposa. Isso está na praxe, é direito do comportor. Auxílio de plano de saúde e odontológico. Nós temos o PROAS e nós temos o plano odonto que já está em vigor em algumas associações, inclusive, em alguns céus. Esse plano de saúde chega a cobrir até 75% de consultas e exames. Olha que vantagem maravilhosa. Nenhum plano de saúde hoje eu conheço que trata você tão bem quanto o Proasa dos comportores efetivos. E a mesma coisa para o plano odontológico. Com uma mensalidade baixa você se trata, cuida da sua saúde bucal. Pronto recebimento das vendas, mesmo parceladas. Isso é importante você saber. Olha só, os céus têm uma ginástica financeira gigantesca para que você, comportor, sobreviva desse ministério especial. Como assim, Gabriel? Porque quando você faz a sua venda, você pode parcelar. Em alguns casos, em até 8 vezes, sem juros para o cliente. O Céus vai receber essa venda em 8 vezes, ou 5, ou 6, ou 2, ou 3, e eles são descontados juros, porcentagem do cartão, eles vão receber picado, a liquidez deles, que é o dinheiro em caixa, vai sumindo. Mas mesmo assim, no dia do seu acerto, se você vendeu, por exemplo, 10 mil, 5 mil é compra, 5 mil é o seu lucro, que é mais ou menos o que o comportor credenciado ou licenciado ganha no mês, tá? Só para você saber um pouquinho disso daí. Então, se você vendeu 10 mil, 5 mil é de compra, 5 mil é de venda, certo? O Céus ele vai receber as suas vendas, as suas compras, em vezes parcelado. Mas você, no outro mês, depois do acerto, já recebe à vista, na sua conta, através de transferência, o dinheiro que você teria de lucro para receber em vários meses. É uma ginástica que eu, não sou administrador, não consigo nem imaginar. Como que eu recebo em 8 e pago à vista? Mas a igreja é tão abençoada nesse ponto que Deus sustenta os céus. Alguns céus se sacrificam muito pelos comportores, algo que nem sempre é reconhecido, é verdade também. Mas o importante é que a igreja faz isso por você, para que você viva dignamente da comportagem. Voz ativa em decisões importantes da igreja. O comportor credenciado, ele tem voz ativa, inclusive de delegado, de grandes e pequenas comissões para definir o futuro da associação, o futuro da igreja. Ele é respeitado como um pastor da página impressa entre os próprios pastores. Nós temos voz ativa em decisões importantes da igreja. Eu mesmo, na última quadrenal que teve de uma associação que eu era comportor credenciado, fui delegado. E o pastor queria que eu fosse para a pequena comissão. Não fui porque eu tinha que fazer palestra. Desculpa, inclusive, pastor, o senhor sabe com quem que eu estou falando, né? Brincadeiras à parte, queridos, fui delegado, poderia ter ido para a pequena comissão, não fui por escolha própria. Como a igreja dá uma voz ativa a um comportor? Uma voz dessa a um comportor? Porque reconhece o ministério de publicações. Oportunidade de escolher o segmento. Seus dons e talentos serão bem empregados. Você está vendo o curso aqui, nós falaremos de todos os segmentos. E o comportor tem a opção de escolher o segmento que ele quer atuar. O segmento que ele se dê melhor. Indicação porta a porta, agendamento, consultoria de agendamento de
empresas, igrejas, que é a minha paixão, enfim. Você vai escolher como o seu talento vai ser melhor direcionado. Às vezes numa empresa você não tem essa opção. Você às vezes é um faz tudo. Aqui não. Aqui você faz o que você gosta e no que você é chamado para fazer. Viagens. Gente, o momento que eu mais viajei na minha vida foi através da Coportagem nesses últimos anos. Meus filhos andaram de barco, nós fomos para o exterior, minha esposa e eu viajamos para outros países, nunca tínhamos saído do Brasil. Hotéis bons, passeio de lancha. Gente, é muita coisa. Piscina, centros de treinamento. A Coportagem sempre está disponibilizando viagens especiais para os coportores. É importante reforçar isso também. Nós temos lazer, nós temos bons momentos de descanso, como Jesus indicou que o obreiro tivesse. Meus filhos são apaixonados por Coportagem. Meus filhos amam as viagens da Coportagem. Eu tenho dois, um de 12 e outro de 9. Minha esposa viu a Coportagem abençoando a vida dela. Ela foi formada, está formada através da Coportagem. Eu estou me formando, mas já sou terapeuta também formado. Os meus filhos estudam nos melhores colégios adventistas, tudo através da Coportagem, tudo através desse ministério abençoado. E esses passeios são um frescor no dia a dia caloroso do coportor efetivo. Cursos e treinamentos. Nós somos uma das instituições que mais treinamos com pessoas especializadas os nossos liderados. No caso, eu, como liderado, recebo esses cursos e treinamentos também todo mês no simpósio de Coportagem para poder ganhar novo fôlego, novas estratégias, para poder saber o que está acontecendo na atualidade e sair e fazer a minha venda e fazer o meu ministério. Então eu nunca vi, meus queridos, uma instituição que investe tanto num autônomo como a igreja através do Ministério de Publicações. Um outro detalhe também é o INSS e o IAJA. O INSS é pago para você desde o dia que você decide comportar com a área efetiva. O INSS é a aposentadoria do governo. Você paga e a Coportagem devolve para você quando você é efetivo. Isso não é maravilhoso? E além disso, você tem o IAJA, que é uma aposentadoria paralela da igreja. Isso quer dizer que você, quando aposentar, você vai ter 2 aposentadorias. Quantos comportores que eu conheço que aposentaram, jubilaram, é o termo que nós dizemos, e saiu com casa própria à vista. Pôde investir, construir casas de aluguéis, carro bom, estudou os filhos, estudou o neto. Por quê? Porque Deus traz dignidade e a estrutura da igreja prepara o comportor para isso. Assistência. A assistência é um patamar um pouco diferente, mais acima, do ministério efetivo. Alguns comportores, não são todos, têm o desejo de serem assistentes de comportagem. E alguns poucos têm o dom e o chamado para isso. O comportor assistente é um comportor que foi credenciado ou que é credenciado e ele passa então agora, através da sua experiência, a cuidar de todos os outros comportores efetivos dentro da sua respectiva área, revista ou livro. Então, um assistente de comportagem, ele é um vice-pastor do departamento. O assistente de comportagem está ali no campo, junto com os comportores, auxiliando o departamento a motivar, a ajudar, a ensinar, a vender, a levantar, a dar moral para esse comportor que está comportando todos os dias, diariamente na área efetiva. O assistente de publicações tem um ministério determinante na comportagem. É importante você saber que uma vez como comportor credenciado, você pode também se tornar um assistente de comportagem. Nem todos querem isso, nem todos querem liderar. A maioria prefere continuar comportando, até porque financeiramente, dependendo do comportor, é mais viável. Mas alguns recebem o chamado para serem assistentes, deixam inclusive os seus ganhos grandes, alguns astronômicos, para servirem no ministério da assistência, no ministério pastoral da assistência. E por fim, eu quero falar para você da jubilação. A jubilação, acredito eu,
é um dos momentos mais gostosos da colportagem. É a primeira coroa que você recebe, porque a segunda vai ser no céu e vai ser eterna. A jubilação de um colportor efetivo que dedicou a vida para o ministério, pela minha experiência, pelo que eu vejo, e eu conheço muitos e sou amigo de muitos, é um momento maravilhoso e é um momento digno e esperado pelo colportor fiel. Após 30, 35, a um certo tempo de colportagem, você aposenta, tanto pelo governo como pela igreja. Recebe 2 aposentadorias e você então agora passa a ser um colportor jubilado. O colportor jubilado é um colportor aposentado que tem o respeito e o carinho da igreja pela vida inteira entregue ao ministério de colportagem. Mas nem todos os jubilados conseguem parar em casa, nem todos os jubilados conseguem sossegar no seu canto. Por quê? Porque o colportor é um missionário, ele é um evangelista. Então nós temos muitos colportores que continuam colportando mesmo após jubilados. Eu tenho um exemplo para te falar, o seu Floriano Peixoto, inclusive no meu canal tem um vídeo sobre ele, um testemunho maravilhoso. Mais de 50 anos de colportagem, está jubilado, continua colportando. Podia citar tantos outros que eu tenho carinho e apreço. Só estou mencionando o seu Floriano porque me mentoreou no início da minha carreira na colportagem. E casa boa, carro bom, estudou os filhos, netos, tem uma vida digna, uma vida justa, sua esposa sempre ao lado. É lindo o ministério do jubilado. Serviu a vida inteira como colportor e continua servindo como um evangelista e como um colportor, muitos até o fim de suas vidas. Jubilação é um momento lindo na vida do colportor. Então, querido colportor, eu faço um convite para você hoje, já estou te chamando de colportor. Venha integrar esse ministério de publicações. Vem fazer parte da colportagem na área efetiva. Venha ser um ministro de Deus da página impressa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço pela vida desta pessoa que está assistindo essa aula e que está decidindo ser um colportor efetivo. Cuida deles, Senhor. Cuida delas, Senhor. E que eles possam lançar mão deste ministério, tendo as suas vidas dedicadas a serem ministros da página impressa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e até a próxima aula. Tchau.